Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. E como é o costume deste programa da regra de agir, de como agir da nossa televisão Santa Maria, canal 19, é trazer pessoas que fazem a diferença na cultura da cidade. E hoje, para confirmar isso, a minha querida confrade da Casa do Poeta, da Academia Santamarense de Letras, ela é doutora em literatura, a minha querida amiga Edinara Leão. Ela vai falar de temas interessantes, além de ela participar da Casa do Poeta, da Academia, ser professora de literatura, ela também tem um projeto literário, cultural só para as mulheres, que ela vai falar bastante sobre isso. E hoje ela vem nos falar, então, sobre no mínimo esses 3 assuntos. O lançamento do livro dela, que está muito bom, Nudez, que ela lançou agora na nossa Feira do Livro, que acabou recentemente, acabou agora no domingo. E vai falar também de outro o fato interessante ou atividade interessante que a nossa academia presta para a comunidade, que são os saraus literários, que acontece uma vez por mês com 3 escritores. Um que é o debatedor, um que é o apresentador, né, que apresenta, e ela vai estar lá no dia 22, na próxima terça-feira, apresentando sobre a nossa querida e escritora Clarice Lispector. E terão 2 debatedores, a Carla Mana e o Evandro Caldeira. Então, a oportunidade que você que está nos assistindo, vá até lá e descubra mais sobre este autor e em outras datas sobre outros autores. É muito interessante, é gente que entende, falando de literatura, e as pessoas que têm, não precisa ser um escritor, um mestre em literatura, que tenha curiosidade para a cultura geral, aprender sobre isso. Então, estão todos convidados. Então, comigo, seja bem-vinda, Edinara, é um prazer te receber aqui nos estúdios da TV Pampa. O que nós vamos falar primeiro? Então, sobre o evento que agora nós estamos gravando hoje na quinta-feira, o Sarau Literário. Me fale mais o Sarau Literário. Então, o Sarau é o evento em que a nossa Academia Santamarense de Letras vai até a comunidade. No Sarau, sempre é apresentado um autor. Preferencialmente, é o autor que nos dá a cadeira. Excepcionalmente, a minha autora não é o Viana Mug, que é o autor da cadeira 28 da Academia. Por que Clarice, então? A Clarice é um amor antigo, desde o tempo do doutorado, eu estudei muito Clarice, e ela veio assim como uma porta de salvação, num momento assim de extrema dificuldade, num momento de troca de orientador, em que faltava apenas um ano e eu tinha que dar conta de um projeto totalmente novo e com outro orientador. Então era uma troca difícil e que tinha que ser solucionada. Já te bateu uma insegurança, Clarice, né? veio assim a calhar, porque num momento assim de extrema dificuldade, tem que pegar alguma coisa assim que seja totalmente, que te engrandeça tanto e que te absorva tanto, que te tome os espaços. Que tu até esquece do problema, né? Esquece. Muito tudo. bom. Então, Clarice é mergulho. Então, tu já tinha essa paixão por ela antes dessa aproximação ou não? Ou tu só conhecia ela mais à distância? Não, Clarice era assim, vista como uma escritora fantástica, Exato. Mas ao longe. Certo, certo. E Clarice foi assim, foi aqui no 13 que teve um espetáculo com a Beth Gollart. E ela veio aqui para fazer esse espetáculo sobre Clarice, que ela fazia inclusive personagens de Clarice e personagens de Clarice ia trocando. E a partir desse momento que eu assisti fazendo, e depois teve o debate, que eu decidi trabalhar Clarice. E eu já estava nesse momento de crise. E é uma escritora, assim, de quem ela mesma diz nesse livro que eu vou trabalhar, A Paixão Segundo GH, na dedicatória, esse é um livro para pessoas que tenham alma. Então não é um livro assim, au passant, não é um livro que tu leia e deixe-o, é um livro que ele desgoverna a própria existência, a condição humana está ali tão entranhada que a Clarice, ela mexe e remexe com a condição do estar no mundo. Afinal, quem eu sou? O que eu busco? E que limites eu tenho nesse processo de ser? Então, nesse livro, que nós temos a presença do humano, o inumano e o neutro, em que o ser se funde na paisagem, em que o ser se deixa de ser
e ele se despersonaliza, e que ele vai, ao longo do tempo, nessa passagem entre o que é humano e o expressivo, e o inexpressivo e o inumano. A própria personagem, que não tem nome, se chama GH, e alguns já especularam que GH poderia ser pelo próprio alfabeto, um depois do outro, GH. Poderia. Outro, inclusive um que eu pesquisei, ele era italiano, ele me deu uma conformação melhor disso aí. Ele disse que GH era a própria representação do gênero humano. Que GH era uma mulher, mas que, deixando de ser mulher, ela se despersonaliza e ela deixa de ser. Que é bem a linha do pensamento dela nessa obra. Inclusive se dizem que ela é meio existencialista, meio sartriana, porque ela coloca a questão da barata, e teve a Metamorfose do Kafka, que coloca também um bicho, que não é uma barata. Alguns até interpretam como uma barata, mas o Kafka não coloca em nenhum momento que é barata. Já a Clarice especifica, é uma barata. Ela deixa claro, né? E essa barata é uma barata enigmática, porque no momento em que a barata ela é pressionada na porta do roupeiro, essa barata verte por sobre a barata a gosma branca. E é a gosma branca o grande quê do livro, porque a gosma branca ela representa o plasma primordial. Quer dizer, é ali que o ser se funde. No momento em que eu sou humana, a barata não é humana. Se eu comer a barata, eu vou adquirir a sua condição. Então eu deixo de ser humana e fundo-me. Eu sou a barata sou eu. Então é um vai e vem em que... E o livro todo, ele gira em neste ritmo. Ele gira em torno disso. E tem umas questões muito interessantes também da própria empregada da casa, que se chama Janair. E essa empregada, antes de sair, ela deixa um desenho na parede. E o desenho, ele não tem... Ele é apenas um contorno. E quando a GH vê o seu contorno na parede, ela percebe que houve um blefe. Que a empregada, que ela não dava nada para a empregada a tinha despido, a tinha tirado da sua condição de senhora. E ela também tem um processo do quarto. Ela acha que o quarto vai estar úmido e cheio de detritos, de lixo, de jornais velhos. Quando ela entra no quarto, ela vê uma claridade estupenda. E essa claridade... Contrariando tudo que ela estava pensando. E essa claridade, ao invés de dar o ritmo de entrada, expele a do quarto. Ela é jogada para fora e não puxada para dentro. Então aí é o primeiro susto dela em relação ao quarto. E o quarto, ele é um quarto cubista, porque esse quarto, ele, ao invés dela entrar no quarto, ela parece que sobe para o quarto e desce para um outro espaço. Então, quando ela entra no quarto, o próprio apartamento dela, que é um apartamento de cobertura, num bairro bom do Rio de Janeiro, ele deixa de ser, ele passa a ser depois um deserto. Só uma parte ela viveu, acho que ela viveu acho que boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, né? Sim. É o que eu sei da biografia dela. E de Clarice, em se tratando de Clarice, sempre há um pouco dela, da condição clariciana nas suas obras. Sim. Só que nesse livro aí ela tem um relato biográfico que ela estava passando por um processo na sua vida muito difícil, um processo de separação. Havia alguma coisa na vida dela toda descontrolada. E esse livro foi uma opção reversa. Ela não fala nada disso no livro. Em nenhum momento do livro transparece a condição existencial dela enquanto autora. Apenas a personagem é que se despersonaliza. Então, para a pessoa descobrir alguma coisa da sua condição biográfica na obra, só que tá só com muito, lupa. E tu vê interessante, então no momento que ela escreveu esta obra, ela estava vivendo uma condição complicada, vamos dizer assim, e tu também, né, naquele momento que tu escolheu para desenvolver, para que tu estava trocando do orientador,
Tu vê como é interessante, né? A vida nos encaixa, né, em momentos divergentes, porque quando a vida vai assim para frente, quando a vida vai flui normal, processo de sedução, aí as coisas passam ao lado. E quando realmente a vida te bate na cara com uma pancada, com um soco, e que você precisa dar conta, né? A maioria das pessoas dão conta de um doutorado em 4, em 5 anos. Eu comecei a ler Clarice no último ano. Eu tive umas férias escolares para dar conta da obra de Clarice, porque essa obra Paixão Segundo GH, ela foi escolhida ao longo de 4 meses de passar por todas as demais. Sim. E não era a minha primeira escolha, foi a escolha, na verdade, do orientador. Porque o que eu queria era Água Viva. E Água Viva, ele emerge na condição, por exemplo, no caso da Paixão de GH, ele coloca o humano com o não humano. Sim. No Água Viva não existe o humano. No Água Viva é a planta na sua condição de planta. Então não tem enredo, não tem a estrutura de pensamento. É como se eu fosse capaz de entrar na alma da planta e aí então eu sou a planta. É totalmente a autora se coloca na condição de uma planta. Naquele momento ali. Então ela fala, ela não tem mais um fio de enredo, um fio condutor. Sim. E então o orientador ele achou que seria muito difícil, porque mesmo que eu desse conta, para as pessoas até tem entender. que dar conta para uma banca de 5 Exatamente. pessoas. Então, olha, mas o GH também não é tão fácil. Não. GH, ela te dá um nó na cabeça, porque a pessoa, ela sai dessa condição. Primeiro, é um espaço normal, espaço de cidade grande, ela é uma pessoa de classe média alta, ela está bem posta na vida. Onde ela localiza o início da... E o início é perfeitamente normal. E todo o processo da GH é um processo interno. Bom, então dentro disso aí, dessa condição que ela coloca, ela mesma se perde. E a Clarice é uma escritora assim que cada frase, cada parágrafo de Clarice é um mundo a ser descoberto. E por isso a gente critica tanto essas pessoas que não leem Clarice, apenas pegam fragmentos desconectados da obra dela. Que é totalmente diferente, e jogam na rede, assim como autoajuda. E Clarice não, Clarice é mergulho profundo na condição humana. Então Clarice é para ser sorvida, para ser saboreada, mas não é nessa perspectiva de uma gota que cai, é na perspectiva do mergulho, é profundo, Sim. É uma imersão. Não se estuda a Clarice sem ser transformada por Clarice. E isso não se consegue assim, até as pessoas param diante de um pensamento reflexivo, mas de fato nada muda. E segundo a paixão de GH, né, que também é uma reversa da paixão de Cristo, o Cristo fez o caminho ascendente, ele subiu ao Pai. Isso. E a Clarice, no processo de GH, a GH, ela funde-se no inexpressivo. Ela passa pelo inferno, ela entra na condição que seria o céu, mas em nenhum momento fala o céu. Sim. E fala de Deus também, mas ela, no final, ela diz assim, e uma vez tendo conhecido o céu, uma vez tendo conhecido o inferno, eu não vou para nenhum lado, eu prefiro a condição humana, eu prefiro ser gente, eu prefiro ser limitado. Ela fez todo o trajeto e embarcou para valorizar a condição humana. Então vocês veem, caro telespectador, a profundidade da obra da Clarice, que nós teremos, quem for lá vai ter a oportunidade de assistir isso ao vivo, ver de quem entende dela, e mais os 2 debatedores, né? Então tu quer reforçar o convite, o local, o horário? O nosso local, então, é a Biblioteca Henrique Bastide. O horário é 17h30. E 17h30... É 17h30, não tem hora para terminar, né? Claro.
demora sempre uma hora e meia, né? Sim. E é aberto ao público, isso que é importante deixar, é aberto ao público, não tem custo algum. Estudantes também de ensino médio Isso. que vão prestar suas provas de Enem, de vestibular, é sempre interessante porque é uma escritora que vale a pena conferir e é uma escritora que sempre ela está em voga nas provas, né? Sempre, né? Em todos os exames, ela sempre por essa porque densidade da obra dela. Gêneros, né? Exatamente. Aqui no Brasil nós não encontramos uma. Ela é comparada a James Joyce, a Sartre, própria filosofia existencialista, mas no Brasil nós não temos assim, para cotejar a Clarice com uma outra, não encontramos. Isso que nós temos boas autoras, né? Sim. Só para nós vamos encerrar agora o primeiro bloco. Dinara, só para atiçar a curiosidade do nosso telespectador, quantas obras ela escreveu? Olha, foi na base de 37 aí. Obras. 37 obras. Todas com esse... Mas ela fez... Não, teve até literatura infantil. Também, então ela... A Mulher que Matou os Peixes é infantil. Ela fez... Então ela escreveu literatura infantil, poesia... Poesia, ensaios, críticas... Tradução ela fez excelentes muito. traduções. Certo. E a Clarice também precisou sobreviver, ela fez entrevistas, ela trabalhou na revista Manchete, ela foi até copywriter de uma revista, fez edição feminina, dava até conselhos de moda. Dentro dessa obra, que é o principal dela, é o que nós estudamos, tem muito de uma outra coisa que ela era uma cidadã do mundo, ela precisou também pagar suas contas, né? Exatamente. Então tá aí, pessoal, viu? Ela falou mais um pouquinho dessa densidade da obra da nossa Clarice Lispector, brasileira, né? Como ela mesma disse, não, sem comparação no Brasil. Então, mais um motivo de você ir até a nossa biblioteca, lá na Academia Santa Maria de Letras, é um evento da nossa academia, e agora nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos retornar para ela falar sobre o seu livro, A Nudez. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos. Agora, estamos nos encaminhando para o segundo bloco do nosso programa Argumentos, aqui pelo canal 19. E como no primeiro bloco foi super interessante, a Dinara discorreu com propriedade e familiaridade sobre a nossa querida escritora Clarice Lispector. E agora vai falar de algo que ela também tem mais do que familiaridade, ela criou esta obra, A Nudez. Esse livro, em número, qual é esse livro? É o livro número 5, número 8, número 10? Esse é o 7º, é a conta do Que legal. Bom, então, Nudez é um Linda livro capa, que coloca uma mulher mulher que se despe. Então, são os amores, são as partidas, são as entregas, os desconfortos que se passa pelo caminho. Não é um poema assim gostoso, não é um poema assim que desce. Ele é um poema que é como um soco, como um tapa na cara. Ele faz a pessoa ver que não é bem assim, que poderia, mas não é. Então, ele é um livro que não tem muito essa coisa do romantismo,
do feminino como algo assim da pureza. Até, inclusive, nós trabalhamos com a Marília a questão da capa. Ficou muito bonita a capa. A capa, a Marília, nossa a inicial, a Marília Chartume. Isso. Muito bom. A capa do quadro que nós usamos como referência, as flores eram todas rosas, lilazes, que davam um aspecto de uma outra nudez. E aí nós fomos trabalhando, ela nos permitiu esse trabalho com a obra dela, né? Que deu essa visão do escuro. É a nudez de quem se rasga, de quem se despe para mostrar aquilo que a maioria esconde. Então, o que você não gostaria que os outros soubessem. Então, é essa a nudez. É a condição daquilo que se rasga, daquilo que perfura, daquilo que vai além. O próprio fato do ser deixado, de não estar no sucesso, não é algo assim que vá para frente, é algo que quebra, é uma ruptura, é uma indicação de partida. Tem um livro também que profundo. Se rompe. Ele fica questionando, não é a nudez, por exemplo, uma nudez, tipo uma nudez da alma. É uma nudez da alma. É outra esfera de nudez. Certo. E tu escreveu ele em quanto tempo, Edinara? Bom, o nudez... Ele é todo... Desculpa, são tudo só poesias, não é isso? Sim. Certo. O nudez, ele faz parte de uma trilogia, que Sim. é Sono, Nudez e Sangração. E o Sono foi lançado no final do ano passado, Nudez esse ano, Sangração está no prelo. Então não sei se vai sair ainda esse ano ou ano que vem. Certo. Mas eles vão sair os 3 em sequência. Porque a ideia foi, enquanto em 10 anos de atividade já vindo para Santa Maria e em São Luís Gonzaga, eu criei, idealizei esse movimento Virarte. E nesse movimento Virarte foram 60 livros em 10 anos. E esses livros, assim, todos de coletâneas, e dá muito trabalho fazer coletâneas. E eu fazia coletâneas no Brasil inteiro e exterior. Então eu coletava realmente muita gente. E esse processo de contar, de edição, de revisão, tudo isso, inclusive a parte financeira, era eu que fazia no movimento, por 10 anos. Nesse período, a minha obra, a escritora Edinara Leão, esteve muito... Abafada, né? Submergida. Sim, claro. Mas não que eu não estivesse escrevendo, era uma opção, né? Ou você faz a literatura alternativa coletiva, ou você faz a sua própria obra. Até que foi um tempo que eu pensei assim, que ou eu continuava nessa produção exaustiva, de perder noites de sono ali corrigindo e contatando e juntando a condição financeira para pagar as editoras, pagar diagramação, ou eu partia para minha própria obra. E esse livro Nudez foi criado nesse tempo, no tempo que não houve nenhum livro editado. Então o Virarte, tu deu um tempo para se dedicar à tua obra. Pelo menos... Por enquanto? Porque eu já tive 60 horas no estado, hoje estou com 20 no estado, 20 no município. Esse ano também faço pós-doutorado, tem mais o projeto do Five Women. Então é muita atividade e faço dança. Esse ano não estou fazendo canto, mas faço teatro, faço yoga, faço dança. Então haja tempo para tudo isso, né? O problema é que o tempo, eu gostaria que o tempo tivesse mais horas, de criar um espaço dentro do tempo. O tempo, para mim, ele corre demais. E muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E o ano que vem eu me aposento em 20 horas, se Deus quiser, né? E já tem 20 horas sobrando. E aí eu quero também fazer as artes cênicas, fazer todas legal. As cadeiras, né? Que é uma coisa assim do projeto existencial mesmo, fazer a condição de estar no palco e de estar no palco com propriedade, estar no palco não apenas no universo assim, porque eu gosto, mas realmente trabalhar essa condição de persona, de máscara,
do humano. De né? viver Porque, outra pessoa. Eu acho que o teatro, ele é dessas artes que te permitem o contato com o ser que não sou eu. Exatamente. Na hora que você é uma prostituta, na hora que você é uma mãe, na hora que você é um filho, na hora que você é um bicho, na hora que você grita, que você cala, os silêncios que falam. Então, é a hora que você é um ladrão, a hora que você é um traficante, a hora que você é um drogado, policial. é o policial. Exatamente. Então, tudo isso, esses dias eu fiz para o Marcelo Canelas, quando ele foi na minha escola, eu fiz uma velhinha. E essa velhinha era a velha do saco. Então, eu fiz toda uma caracterização para a velha do saco, eu entrei em contato com outras pessoas que estavam na rua e isso te dá uma experiência. E é essa experiência que expande o universo de quem eu sou sobre a face da Terra. Exatamente. Eu me amplio fazendo teatro. O teatro alarga a condição da experiência de ser. Falar com as pessoas é uma experiência também. Mas o teatro, você é aquele de quem você fala. Você se torna. E o teatro vai te dar subsídios também para criar novos poemas, que o teatro é fantástico. Eu fiz muito teatro, agora até estou parado. Então foi quando eu comecei, como muito jovem, fiz bastante teatro. Então ele te dá, realmente é isso, ele é fora de série, porque tu te permite viver personagens que jamais tu imaginaria que um dia você fosse viver, não é? Então vai te dar... Por isso o teatro te humaniza. Muito. A partir do momento em que você vive alguma coisa que é o contrário de ti, tu já não atira pedras nesse outro ser que é o contrário de ti. Porque aí, quando você deixa de ser esse personagem e volta a ser você mesmo, você nunca volta igual. Ficou resíduos daquele personagem vivido. Você embarca nessa viagem e essa viagem se transforma naquilo que sou, naquilo que eu desejo de mim e naquilo que eu rechaço no outro e que eu também sou e que eu vejo e isso interioriza. É uma viagem que vem e vai, é como se fosse um balanço que eu me rasgo, eu me coloco, mas eu também me encontro nesses processos. Sim. Mas Edinara, para mim, a agradável surpresa, tu é uma artista completa. Tu gosta de dança, correto? Dança, faço ventre, faço dança circular. Exatamente. E também faço alguma coisa de dança de salão, mas a dança de salão está um pouco parada. Depois agora tu vai investir, embora tu já faça, tu vai investir quando tiver mais tempo, mais seriamente no teatro, correto? O projeto Virarte, então, ele existe, foi criado, tu é uma das fundadoras ou a fundadora, sim. Ele permanece um pouco... Permanece. Nesse momento ele está assim, banho-maria, né? Beleza, não, mas depois, quando eu tiver mais tempo... Claro. E um outro projeto que nós falamos no início do programa. É o Five Women. Five Women. Aqui em Santa Maria. São 5 mulheres. Certo. Esse é o nome fantasia, na verdade. Claro. O primeiro espetáculo do Five já teve 6. Então, são espetáculos de teatro, ou não? Nesse primeiro não foi bem o teatro. O que foi? A ideia, nós nos encontramos 2 anos, mas era outro grupo. Então, quando nós firmamos num grupo que se conhecia muito, ao longo desses 2 anos. Ótimo. E quando o grupo, em dezembro, iria a palco, houve um processo assim das pessoas, algumas não se sentiram confortáveis, ou acharam que não era o momento. E... desistiram. Acabaram, por razões... Na verdade, não foi, naquele momento ali, não foi um ato de desistência, nós íamos dar uma pausa e recomeçar em fevereiro. E a desistência foi em março. E nós já tínhamos o local, né, que era o Espaço Cultural Vitório Facim, e diante daquela condição que as pessoas que desistiram formavam 60% do Five. Sim. E ficou só 40%. Então nós fizemos uma chamada pública e quem veio, veio. E em 2 meses a gente remontou o que levaríamos 2 anos, né? Só que daí não foi o espetáculo, porque o espetáculo a gente entende, né? O nosso diretor também nos deu essa parte mais assim, ele é um diretor de teatro, do que seria uma cena, do que seria o teatro propriamente. Então o que nós fizemos? Nós fizemos esquetes
e montamos Certo. um sarau. Tá. Porque diante da questão temporal, e nós queríamos também fazer. Eu tinha vontade assim, eu não gosto de coisa muito enrolada. Eu acho assim que tem que É bem objetivo, né? planejar É isso aí. e executar. E executar. Senão fica só uma ideia sem De execução. boas intenções, o inferno está cheio. Exatamente. Então, tu tem que Concordo contigo. produzir as coisas e fazer as coisas acontecerem. Aí não saiu perfeito, mas aquilo que a gente tentou fazer, a gente se jogou naquilo ali. E todas, mesmo as que foram chamadas publicamente, atenderam, fizeram os esquetes Olha, tranquilos. foi maravilhoso. Que legal. Tu vê? Vieram, adoramos. porque talvez outros não que tivessem interesse, mas tinham dúvida. As que vieram já estavam com isso decidido. Né? Bem decidido. E queriam bom. muito fazer. E vocês se entrosaram tranquilamente? Tranquilamente. Que bom, muito bom. E a ideia agora é que o Grupo 5 está passando por um processo de transformação. Nós fomos aceitos na UFCM como um grupo de extensão universitária. Então, a partir de agora, nossos encontros, nós não tínhamos espaço nenhum. Não temos sala. Isso que eu perguntar, praticamente, na prática, o que muda para vocês? Hoje vocês estavam com espaços cedidos, eventualmente, e tal, para os ensaios. Nós fazíamos os ensaios nas nossas próprias casas. Certo. Não tinha lugar nenhum. E sendo agora uma extensão. a gente tem um espaço e a gente tem a professora Miriam Benigna, que é a professora lá, que é chefe de departamento das artes cênicas, da licenciatura, e ela vai ser a partir de agora a nossa diretora, apoiadora, coordenadora. Que legal. Então nós fomos acolhidos, né? Porque é muito difícil você ter que dar conta dos dias de ensaios, convocar as pessoas, fazer os chamamentos. Quando as coisas falham, você tem que tirar a energia da onde tiver que tirar, porque se não fosse, no caso, na hora desse processo de desistência, um querer muito grande, o 5 já tinha morrido. Exatamente, Tudo que é projeto. Então a gente tem que, pronto, não deu isso. Já chora. parte para... Não tem como a pessoa não sentir, porque realmente você conhece aquelas pessoas. Um trabalho de 2 anos não é um trabalho de 2 meses. Não, então, lógico a profundidade com que essas primeiras 5 se conheciam não é o alcance do grupo que se formou e que foi a palco. Tu acredita que então esses 40% ficaram, deu a base, a solidez para que obtivesse sucesso mesmo com essas pessoas que vieram bem depois? É outro grupo completamente. Claro. Tudo compõe história. E esses 2 anos que nós convivemos com essas pessoas que compuseram o primeiro 5 foram momentos de trocas, de experiências que serviram simplesmente de conhecer essas pessoas. Exatamente, não teria acesso a elas sem esse momento. E agora veio bastante estudantes, que nós tínhamos antes mulheres, digamos assim, que já tinham um certo nome na sociedade, escritoras, pessoas assim, que eu vou dizer, de mais experiência, mais vivência. Queriam completar a sua atividade artística, vamos dizer assim. Sim. Né? Ou se inserir mais no meio, em outros meios culturais. Né? E agora nós temos grupos assim de pessoas mais jovens. Que legal. Pessoas assim com bastante afã desse trabalho e que nós vamos começar assim do zero de novo. Vamos começar a produzir os nossos textos, vamos começar a transformar esses textos em cenas. Então a gente não sabe até se nós iremos a palco. A ideia o que a gente já tem pronto, se nos convidarem para fazer algum evento, nós mesmos estamos pensando em fazer no Salus Café, o outro igual ao que já saiu, porque nós temos isso pronto. Esse material que está pronto nós podemos levar a quem quer que seja. A partir de agora o 5 pertence à comunidade. Então se alguém gosta, basicamente são poesias autorais nossas, das pessoas que compõem o grupo, e de autores que nós inserimos no trabalho. Exatamente. Então são nossos convidados e nosso próprio texto. Tem uma homenagem também a Suzy Scalcon, que foi uma professora universitária, de quem eu era bastante amiga, e ela faleceu há uns 2 anos, então o nosso poema de fechamento é o poema Nau,
que é em homenagem a Suzy Scalcon. Certo. Então a gente faz esse trabalho e quem quiser levar para algum evento, nós temos esse material pronto. E a partir de agora a gente começa a trabalhar tudo do zero de novo. Os nossos próprios textos, as cenas, aquilo que move tanto a parte assim da mulher que nasce, né? Nós tivemos uma cena que foi o nascimento, tanto a mulher que enlouquece, a mulher que vive nas ruas, a mulher que viaja, a mãe de família, a mulher assim mais da questão religiosa. Nós queremos envolver tanto o lado, as várias mulheres que estão dividindo esse espaço que se chama mundo. Muito então, bom. Não há uma predileção, até inclusive nós queremos fazer um quadro de loucas, mulheres loucas, assim. Loucas mesmo. Loucas mesmo, né? Porque de mérito de louco todos temos um pouco. Mas fazer essa imersão na loucura. Certo. O que se desconecta para que a loucura entre e sim, tem um momento de uma ruptura do real, vamos dizer assim, né? Para que a loucura se instale. E a loucura é algo que te chama, né? A loucura, exatamente. No momento em que a loucura te faz o convite é muito sedutor. Porque se você embarca na loucura, a tua condição, digamos, de profissional é abandonada. A tua condição de quem paga as tuas contas e dá conta da tua vida, ela é abandonada. Então a loucura, ela é um refúgio. E ela é um refúgio de paz. Porque no momento em que você está, que você não dá conta mais da própria existência e que você precisa ser cuidado, aquele momento a tua responsabilidade, ela diminui. Sim, tu te fecha naquele teu circuito. Mas veja bem como é que é um papo agradável, uma pessoa inteligente, com esse universo todo que tu mostrou para nós, essa riqueza do universo feminino, porque eu vejo que tu trabalha, né, na tua arte, na dança toda, e tu quer explorar cada vez mais para se tornar uma mulher cada vez melhor e ensinar as outras. E dar parabéns à nossa universidade que soube acolher esse teu projeto. É isso que é interessante da nossa universidade. Nós tentamos nos inserir no seguinte sentido, né? Se nós somos um grupo e estamos na comunidade. Exatamente. Então, o que é a extensão? A extensão é a universidade que se estende. É isso. Né? Então, através nós queremos do grupo fazer de vocês. esse trabalho. E também e esse acolhimento é interessante da estrutura, emprestar um pouco a estrutura poderosa que ela tem, no sentido de tá incentivando a cultura da região. É o que nós queremos. Nós queremos a ideia até nesse momento, nesse segundo momento do Five, não é tanto palco, é um grupo de mulheres que se reúnem para pensar o feminino. Muito bom. Se em algum momento esse grupo de mulheres que fazem teatro e escrita feminina quiser vir a palco, aí virá. Vai ser um plus, né? Ótimo. Então, mais uma vez, eu quero desejar sucesso na próxima terça no Sarau, que vai conduzir o Sarau. É segunda. Aliás, segunda, desculpe, dia 22, segunda-feira. Então, corrigido, segunda-feira, dia 22. Para o teu livro, Nudez, muito bom. E o teu projeto Five. E também o Vira Arte, né? Que daqui vai ficar, pelo que eu estou vendo, que tu é uma usina de ideias, isso é muito bom. E a gente precisa de gente assim. Então, daqui a pouco, o Virar também ele vai começar a trabalhar. Vai. Então, obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Sucesso a todos os teus projetos, tá? Muito obrigado pela tua participação. Tu merece.